Olá, minha gente, nós estamos começando mais um programa Panorama Político e hoje tendo o privilégio de receber um mestre em Direito Ambiental, professor da Faculdade de Direito, engenheiro agrônomo, com especialidade em área ambiental, não é? E também, é importante que se diga, né, ele é advogado ambientalista militante e, mais importante de tudo, ele é o avô de Isadora. Quer dizer, seu avô de Isadora é tudo de bom, né? Quem é avô sabe disso, né? Eu tenho a felicidade de ser avô de Pedro e Linda, então nós compactuamos com essa coisa maravilhosa que é ter netos. Eu gostaria de me dar um grande abraço no meu mestre, meu professor de Direito Ambiental e dizer que as suas aulas foram aulas assim fantásticas, que me estimularam muito, me ensinaram muito e me fizeram um fã do meio ambiente e um fã do seu trabalho. Prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Paulo. Boa noite a todos que estão nos vendo nesse momento. E o Paulo sempre muito gentil, muito carinhoso com os amigos, né, fazendo esses tipos de elogios. E realmente, dentro de todas essas atividades curriculares, ser avô de Isadora realmente é a atividade mais importante que eu tenho nesse momento da minha vida. É, minha gente, é verdade. Mas olha, porque vocês não sabem o que é ser avô. Porque ele é uma sumidade na área ambiental, não estou fazendo média, né? Vocês me conhecem, sabem que eu sou até mesmo, muitas vezes, um entrevistador, um jornalista que tem uma postura muito dura, né? Mas quando a gente tem que elogiar e tem que colocar a coisa no seu devido lugar, a gente coloca. Se você tiver a oportunidade de assistir uma palestra, uma aula, você vai ver que eu não estou aumentando nada, pelo contrário. A gente não consegue mostrar toda a capacidade que ele tem nessa área ambiental. E ele vai dividir com você, telespectador, muito do conhecimento que ele tem e você, eu tenho certeza, vai ficar enriquecido depois de assistir esse programa. Nós vamos começar falando da questão do aquecimento global, né? Nós vamos começar falando do que está acontecendo e que está deixando todo mundo com muito medo. E, em face disso, nós vamos pedir aí as imagens do derretimento das geleiras, para que vocês tenham uma noção do que está acontecendo no planeta. Tá certo? Você está vendo aí de casa as nossas geleiras, o derretimento das geleiras, esse crime ambiental terrível que me parece, em princípio, não é, que as nações desenvolvidas estão, de uma certa maneira, colaborando com as indústrias, com a participação efetiva do buraco da camada de ozônio, quer dizer, e ninguém melhor do que o mestre Sivaldo para falar para a gente o que está acontecendo com essas geleiras e quais são os responsáveis, qual é a motivação desse derretimento. Pessoal, fique à vontade. Bem, Paulo, responsáveis pelo problema do aquecimento global, na verdade, somos todos nós, a humanidade inteira, né? Porque nós somos uma sociedade de consumo e consumimos cada vez de forma mais acelerada bens de tecnologia cujo impacto é muito rápido. Perfeito. Então, isso implica em produção, e a produção implica em retirada de elementos, de minerais, de recursos naturais para poder fabricar esses bens que nós consumimos. E estamos sempre renovando, sempre atualizando os nossos estoques de bens materiais. Certo. Então, a sociedade capitalista, a sociedade de consumo, ela, de certa forma, é responsável pelo aquecimento global. Perfeito. Deixar bem claro, que existem hoje duas correntes que discutem a questão do aquecimento global. Uma delas é exatamente essa. A produção de bens de consumo pelo capitalismo faz com que se emita gases, determinado tipo de gases específicos, que vão vão causar o aquecimento global. Não tem nada a ver com camada de ozônio, que é outra história. Não tem nada a ver com o buraco na camada de ozônio. Buraco de camada de ozônio é outra coisa. É outra coisa, são determinados tipos de gases que são oriundos de geladeira, ar-condicionado, spray, desodorante, etc. São outro tipo de gases. Perfeito. Não tem nada a ver com a camada de ozônio. Mas que causam, né, esse aquecimento solar, aquecimento global, melhor dizendo. Certo. Então, há uma teoria
a grande maioria dos cientistas dizem que são gases, principalmente os derivados de petróleo, de combustível fóssil, que vão causar a questão do aquecimento global. E outros gases, porque a indústria produz muito gases, emite muito poluentes que vão formar uma espécie de uma camada, tipo uma manta, que não permite que os raios solares que vêm até a Terra, eles retornem plenamente. Aquecem o ambiente de uma forma geral. Essa é a teoria mais forte que existe. O senhor acha, professor, que, por acaso, vamos dizer, haverá nos próximos anos um risco eminente de que haja um aumento de águas salgadas de forma a vir a inundar países, cidades costeiras? Muita gente que mora no Rio de Janeiro fica preocupada. Gente que mora aqui mesmo na região, São João da Barra, né, em Gruçaí, Atafone e outras praias aqui da região dos lagos, há uma preocupação. Será que daqui a 10 anos nós vamos ter um aumento de tal maneira que o mar vai invadir? Porque nós temos um fenômeno, por exemplo, em Atafona, nós temos em Farol de Santo Tomé, muitas vezes, esse movimento das águas que vai invadindo o asfalto, vai chegando até as casas. O senhor vê alguma conexão nesse caso? Vejo conexão. Mas antes, deixa eu terminar o raciocínio. Perfeitamente, fica à vontade. Outros cientistas, um número reduzido, mas também respeitáveis, eles entendem que o aquecimento global é uma realidade, existe, mas não é causado por esses gases oriundos das grandes indústrias e do consumo de petróleo. É uma teoria muito boa, são dois grupos muito importantes discutindo. Então, é uma discussão, talvez uma outra hora podemos falar sobre isso, né? Eles entendem que o fenômeno do aquecimento global é um fenômeno natural, cíclico, que se repete periodicamente, milhões ou milhões de anos por aí, mas que não tem nada a ver. Independente do desenvolvimento. É uma tese muito boa que vai sustentar os países poluidores, né? Se apegam a essa tese e continuam poluindo. Exato. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos da América. Exatamente. É o caso da China. Não aceitam, e outras nações poderosas. Não aceitam reduzir as suas emissões baseado nessas teorias de cientistas respeitados. O senhor acha válido? Hein? O senhor particularmente acha válido a teoria? É discutível? Tem algum amparo científico? Olha, é uma equipe tão importante, foi um documentário da BBC de Londres. É uma equipe tão importante que a gente tem que analisar os dois lados. É igual a discussão jurídica. Certo, né? Perfeito. A gente assiste um debate no Supremo Tribunal Federal e vê dois conselheiros, dois ministros do Supremo Tribunal Federal defendendo teses diferentes com fundamentos importantes. Fortes, né? Fortíssimos. É verdade. Então, nós que estamos no meio temos que apreciar. Mas independente de ser causado por petróleo e outros gases ou ser um fenômeno natural, realmente está causando derretimento das calotas polares, derretendo. Certo. Agora há pouco mesmo todo mundo estava assistindo a questão e da água vendo salgada, a questão das geleiras. A questão da água salgada, nós só temos 3% de água doce, né? Utilizável, que possa ser utilizada. Esses 3% já estão sendo contaminados em vários países, em alguns países já não tem água também, então é um bem que nós precisamos manter. E realmente, se continuar derretendo as calotas polares, vai haver uma elevação dos oceanos, do nível dos oceanos, e se prevê isso em 25 anos. Né? Então, os países mais afetados, por enquanto, vai ser o Japão, a Holanda, chamados Países Baixos, né? Mas, de qualquer forma, vai haver, sim, um avanço, né? E como é que o senhor viu, no caso, o Brasil dentro desse contexto? Né? O Brasil vai estar contextualizado nesses próximos 25 anos? Sim, talvez. Ou o Brasil vai demorar mais um pouco? Como é que o senhor vê isso? É tão difícil a gente fazer esse tipo de previsão, né? A gente acompanha as previsões que são feitas pelos cientistas ambientais, aqueles estudiosos dos assuntos, né? Mas certamente vai ser atingido. Não sei com tanta qual a proporção? Não posso avaliar. É verdade. Né? De qualquer forma, sendo um fenômeno global, natural ou não natural, a hora de nós começarmos a nos preocuparmos sobre essa questão. O que o senhor receitaria para os telespectadores que estão nos assistindo
para que cada cidadão tivesse como preocupação diária para ele ajudar, dar uma colaboração para diminuir esse aquecimento global, para que ele pudesse ser ponto de equilíbrio junto à natureza. A sua pergunta é muito importante, Paulo. Isso eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Hoje mesmo eu estive num encontro Campo Limpo, o Dia do Campo Limpo, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, certo, onde se tratou do assunto de descarte de embalagem de agrotóxicos. E um dos palestrantes relembrou aquela historinha do passarinho, que cada um faz a sua parte. Verdade. Né? Filosoficamente é muito bonito isso, mas eu acho que já está na hora de o passarinho não fazer a sua parte só, não. Ele tem que realmente interagir com outros pássaros, né? E todos os pássaros terem o mesmo caminho. Tomarem consciência, porque realmente a maior preocupação minha é essa absoluta falta de interesse, o descaso pelas questões ambientais que nós as autoridades, os cidadãos, a sociedade de uma maneira geral. A sociedade, mas principalmente o cidadão. Desculpa eu falar assim, principalmente o cidadão. Certo. Porque é o cidadão que ele tem força para se reunir, para debater, para discutir, e a autoridade ouve o cidadão. A pressão das ruas. A pressão do cidadão. Mas há um desinteresse absoluto. As ações ambientais são poucas, são pequenas, são tímidas ainda. Né? Certo. Não há realmente, na minha entender, uma preocupação. Isso a gente vê no dia a dia, a questão do lixo, a questão do barulho, a questão da emissão de gases, de poluição. Então, não é na nossa cidade que eu estou falando de uma moda geral, eu sinto o desinteresse. Tem que haver um despertamento dessa gente, Paulo. O senhor acha, por exemplo, que se cada um, não é? Porque a gente vê, por exemplo, iniciativas por parte da Secretaria de Meio Ambiente no sentido de plantar árvores, não é? Mas a gente, com toda sinceridade, né? Aqui a gente faz uma política de jornalismo franco, não é? A gente vê que muitas vezes são projetos de marketing. Vão lá, plantam 500 árvores e depois viram as costas e vão embora, não voltam para saber o que é, se a coisa funcionou. Tal. Plantar árvore, por exemplo, cada cidadão se interessar no seu condomínio, na sua rua, em plantar árvore, isso ajudaria de alguma forma? Ajuda, sim. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Paulo. Hoje, nas escolas, né, principalmente nas escolas, fazem campanha de meio ambiente, dia do meio ambiente, é plantar árvore ou então mexer com papel reciclado. Verdade. A situação hoje é tão grave que essa fase... Isso aí é aspirina, né? É tímida essa fase. Isso aí não vai resolver um problema de câncer. Não desperta. Nós temos que despertar nas crianças, nos jovens, nos adultos, despertar a vontade de trabalhar junto com seriedade, né? Certo. Porque, conforme eu tinha falado para você há poucos momentos, a Constituição dizia que nós devemos preservar o meio ambiente para as futuras gerações. Mas foi em 88. Certo. Então a futura geração já passou. Já somos nós. 25 anos é o que se considera uma geração, 25 a 30 anos. Aquela geração já passou. Então nós já perdemos 25 anos e as coisas continuam acontecendo da mesma maneira, da mesma forma, falta de engajamento, falta de interesse total. A gente não vê uma motivação assim das pessoas, como outros países, né? Eu queria lhe fazer uma pergunta, porque, diga-me, olha só, o senhor é advogado ambientalista militante. Sim. Né? Então, não seria o caso de pessoas com o seu nível de conhecimento, com o meu nível de conhecimento, a gente procurar, muitas vezes, entrar com uma ação civil pública para obrigar as autoridades a tomarem as medidas necessárias no sentido de conscientizar nas escolas, com cursos, com direcionamentos que possam fazer a diferença. Agora, eu gostaria que o senhor respondesse daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. VaptVupt, já estou voltando.
Pronatec está levando qualificação profissional para mais de 6 milhões de jovens e trabalhadores. E até o final deste ano serão 8 milhões. O caminho de oportunidades de crescimento profissional está aberto para você. Acesse o site do Pronatec e conheça as oportunidades na sua região. Pronatec. Cada brasileiro que cresce faz o Brasil maior. Ministério da Educação. Governo Federal. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos. Seja um doador de vidas. Minha gente, nós estamos voltando aqui com o programa Panorama Político aqui pela Mundo TV e agradecendo a você pela audiência, muito obrigado. Hoje entrevistando o Dr. Sivaldo Vasconcelos, que é mestre em Direito Ambiental, né? E, sobretudo, avô de Isadora. Isso aí a gente não pode esquecer, certo? Porque é um caso seríssimo, se a gente esquecer disso. Seríssimo. E eu estou falando com o mestre Sivaldo, que eu tive o privilégio de ter sido meu professor na Faculdade de Direito, de que a situação é gravíssima no sentido da gente perceber que as autoridades competentes, no caso o município, no caso o Estado, a União, têm uma responsabilidade que eles não cumprem. Então, seria um remédio, por exemplo, uma ação civil pública para obrigá-los a cumprir com o papel que eles têm que cumprir e não cumprem? Professor, o que o senhor me diz a respeito dessa assunto? Não, Paulo, esse tipo de ação, infelizmente, não é possível, né? Você não pode entrar com ação para obrigar a pessoa a fazer o que ele tem que fazer. A administração pública, obrigatoriamente, tem que cumprir todos os seus deveres na área de educação, saúde, meio ambiente, etc. Mas o cidadão tem outros meios de agir, né? Certo. Ele pode... Remédio jurídico ele não tem. Remédio jurídico tem. Certo. O cidadão... Aliás, o cidadão ele tem ação popular para entrar numa questão ambiental quando vê que o meio ambiente está sendo degradado em virtude de uma atividade do administrador, né? Que certo. Está deixando de uma certa maneira, ou por omissão, ou por conivência, ou até mesmo quando o município ou o Estado ou a União forem eles mesmos poluidores. No caso, não seria isso? O meio ambiente entrou aí na ação popular como um bem a ser protegido e que o cidadão, ele é o dono da ação popular. Olha, interessante. O Ministério Público não pode nem intervir como litisconsórcio, nada. Ele tem que acompanhar. O Ministério Público pode prover alguma ajuda, alguma prova ao cidadão, mas o dono da ação popular é o cidadão. A ação civil pública, o cidadão não pode entrar. No caso da Defensoria ou Ministério Público. Ou através de uma associação né, que tenha determinados pressupostos a cumprir, em termos de tempo e de atividades estatutárias. Né? Vamos dizer assim, não vai entrar em detalhe não, né? Pode, através do Ministério Público. Então a ação civil pública, ela visa exatamente ao poluidor, degradador, ele ressarcir o dano causado ou tentar repor, né, a situação que era antes da degradação, né? Mas a ação civil pública, ela apresenta um problema muito sério, que é a questão da prova técnica do dano. Eu trabalho como perito judicial do Tribunal de Justiça e às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande em ser perito numa ação civil pública. Por quê? A Lei 7.347, a Lei da Ação Civil Pública, ela diz que o autor da ação civil pública ele fica isento de pagar
qualquer tipo de custas, certo. inclusive honorários de peritos. Entendi. Então, quando o Ministério Público tem uma causa importante que necessite uma perícia muito detalhada, né, que exige exames laboratoriais, exames caros, ele tem dificuldade de encontrar um perito que aceite do seu próprio bolso custear as despesas pagar, sem saber se vai receber no final ou não. É verdade. Não é? E depende se ele vai ganhar ou não a ação. Então, eu tenho trabalhado, atuado em muitas ações civis públicas em todo o estado do Rio, mas sempre com essa mentalidade. Quando não envolve um gasto muito grande, certo. a gente vai porque a gente tem que dar também um pouco da nossa contribuição, nossa colaboração, porque eu não dependo de perícia para sobreviver, tem outras atividades, então a gente dá. Mas, às vezes, são provas muito caras, aí eu não posso arcar com isso. E o Ministério Público tem essa dificuldade. Muito então, algumas ações civil públicas são demoradas, são longas, né? Perfeito. E por serem muito longas, às vezes, perde quase que o objeto. Né? Eu já fiz ação civil pública em Mangaratiba, no desmatamento, que o cidadão fez lá, em 1991. A perícia eu fiz agora, em início de 2014. Né? Certo. A mata toda recomposta. Então, era difícil você avaliar qual foi o prejuízo que o cidadão causou, porque não tinha meios de você avaliar. A mata se recompôs naturalmente. E não é a primeira vez, já fiz várias. Né? Outro modo de você punir o degradador é a ação penal. Né? Mas, infelizmente, a lei penal, desculpem, eu falo isso para meus colegas advogados, a lei penal ambiental é ridícula. As penas são irrisórias, as penas não conseguiu alcançar seu objetivo, que era punir a empresa. Então, a lei 9.605, a lei de crimes ambientais, previa, né, criminalizar a empresa. Previa não, ela criminaliza a empresa. Certo. Responsabiliza criminalmente. Teoricamente. Mas a empresa não pode ser presa. Porque é uma pessoa jurídica. Quem é preso? É o gerente. É o diretor, é o sócio-gerente, é o administrador. O administrador, ele vai preso, a empresa paga uma multa e contrata o gerente. Agora, recentemente, pessoal, então, nós vimos a questão de água do Paraíba. Não é? Que nós tivemos lá uma prisão, a Polícia Federal esteve presente, prendeu, me parece, 2 ou 3 diretores de água do Paraíba, a coisa acabou ficando de uma forma às escondidas, porque a mídia não deu muita divulgação a respeito do assunto. Nós vamos falar, por exemplo, da questão da água, que é um assunto direto. Perfeito. Não é? A água que nós servimos, né, nos servimos dela hoje, a população, nossos filhos, nossos netos, quem tem seus pais e assim por diante, a água ela vem envenenada lá do início com as indústrias de São Paulo. Não é? Já vem com contaminação de cádmio, de chumbo, de mercúrio, elementos altamente cancerígenos, causam câncer e não são tratados esses elementos por nenhum tipo de filtragem. A água não se consegue tirar da água esse metal pesado cancerígeno. No exame bacteriológico, nós muitas vezes podemos perceber que há um controle maior, porque a questão do derramamento de esgoto e tudo mais, né? Aí eu acredito, e nós vamos até tomar iniciativa aqui no programa, vou falar com a nossa diretoria, com o Charles e com a Denise, para ver se a gente pode, né, colher na fonte e mandar fazer pesquisas dessa água que é servida à população, tanto na torneira quanto no Rio Paraíba, para que a gente possa perceber o grau de contaminação químico e bacteriológico. No caso da gente conseguir provar que a água está contaminada, eu acho que aí sim cabe a gente acionar, no caso, a empresa e cabe também, subsidiariamente ou solidariamente, o poder público, no caso o município, também tem que se responsabilizar. Não é? Me parece que seriam 2 réus dentro do processo e que teriam que indenizar a população, em princípio, os autores da ação, porque eu acho que essa água que nós bebemos, com toda sinceridade, pessoal, é uma água que está envenenando a nossa população. Uma Câmara de Vereadores que tem comissão de defesa do consumidor, tem comissão
disso, Comissão dos Trabalhadores, e que a gente não vê a Câmara de Vereadores tomando iniciativas, senão para homenagear os proprietários dessas concessionárias, já visando algum tipo de ajuda para a campanha. Né? Isso é um empobrecimento da classe política que a gente verifica no dia a dia e que a gente tem que realmente denunciar. Mas, nesse caso da água contaminada, a gente pode tomar alguma iniciativa? Pode pedir para fazer análise, laboratórios idôneos. Lógico. Né? Também não vai fazer um laboratório de presença de testemunhas, lacrando. Eu tenho muita preocupação com essa água realmente, porque ela já vem de São Paulo pegando alguns contaminantes. Exato. Quando chega em Resende, ela pega os contaminantes das indústrias de agrotóxicos, né? Certo. Que alguns colegas meus gostam de falar defensivos agrícolas, né? Agrotóxicos, veneno, que a gente come diariamente na nossa comida. E quando chega em Volta Redonda, que é um dos maiores poluidores que você pode imaginar, a usina siderúrgica nacional, aí que são jogados todos os metais pesados imagináveis que você pode ter em quantidades incríveis, né? Que não sei nem como que chega aqui. Não sei. Você pode mostrar um pouquinho para mim, você que está na edição, queria que você mostrasse as imagens todo esse veneno, de tudo isso que está sendo jogado no nosso Rio Paraíba, para que a população que está em casa, para que você, telespectador, possa ter uma noção do que está acontecendo. Eles estão matando o nosso rio, eles estão destruindo o nosso rio. E você está vendo aí agora, né? Está passando para você está vendo o crime que está sendo cometido pelas indústrias e também a participação, a gente tem que falar, o professor falou com muita grandeza aqui, porque a gente tem que jogar com sinceridade, o cidadão que pega e faz essa ligação de despejo de esgoto in natura, direto no rio. Quer dizer, a contribuição que ele está dando para a poluição é um negócio tão tremendo. Eu, particularmente, acho que deveria haver uma lei que obrigasse a Água do Paraíba a todos os dias, de meia em meia hora, publicar, não é, através da internet. Hoje a internet é uma grande realidade, que ele publicasse os laudos de meia em meia hora. Eles tinham que demonstrar na internet uma folha, não é, própria, que demonstrasse, olha, a água é potável, segura, você que está tomando a água pode continuar tomando. Porque, professor, o que a gente vê, professor Sivaldo, o que a gente vê de pessoas que hoje você passa na rua, está normal, tudo bem, daqui a pouco você pergunta, e como é que vai? Tá, fulano diz, não morreu. Não morreu como? Não, de uma hora para outra, não se sabe como, não se sabe por quê, ele começou a emagrecer, morreu uma criança e principalmente os idosos, né? E a gente sabe que tem muita participação dessa água contaminada que está envenenando a nossa população. Então a gente quer que realmente essas coisas caminhem numa velocidade, né? A população está assistindo, o senhor também está vendo aí as imagens, e as autoridades, né? Eu não sei se o Ministério Público ou a Defensoria poderia fazer alguma coisa, ou alguma ONG, né? Alguma associação, poderia fazer alguma coisa no sentido de responsabilizar para que essas empresas parem de poluir como estão poluindo, e o senhor está vendo aí. Olha, Paulo, esse fenômeno já acontece há muitos anos, né? Despejo de agrotóxicos, despejo de poluentes. Nós temos um problema muito sério aqui. Os outros países, os padrões de potabilidade são muito mais severos que o nosso. Rígido, né? Rígido, né? Até os padrões de coliformes fecais, que são tolerados no Brasil, né? Certo. A água que eles tomam, a água nossa certo. Aqui para eles, a água que nós bebemos, pelos nossos padrões, para eles é esgoto. É verdade. É esgoto. E essa é uma novidade que eu não sabia. Os nossos padrões são muito liberais. São muito liberais. São muito mais liberais e eu acho que deveriam ser mais restritivos, né? Certo. Ao mesmo tempo, se fosse mais restritivos, aí ia ter que parar contra tudo, contra a empresa de água aí, porque obedece a Mas nós pagamos contas altas. Nós pagamos. Está faltando mobilização maior para poder discutir essas questões a fundo. A comunidade científica tem que também discutir essas questões de padrões, né? É o que eu te digo, há um desinteresse geral, tanto dos órgãos ambientais, do poder público.
não há um interesse assim ainda. Não sei se está precisando ocorrer uma epidemia, né? Acontecer uma catástrofe, aí vem todo mundo, né? É verdade. Como vem, né? Aqui no meio ambiente acontece o seguinte, acontece uma catástrofe, cai um prédio, aparecem duas entidades, que eu não vou dizer qual é, que eu não sou bobo, que são chamados papa-defuntos. Certo. Aí aparece aquele cara e aparece aquele outro, fala, não, vamos tomar providência, não sei o que lá, não sei o que lá. Certo. E fica aquele negócio mesmo. O dito pelo não dito. O outro desastre, vai os dois papa-defuntos lá. Né? Entendi. Não sei o que, cai um prédio, não sei o que, o outro, não, vou tomar providência, e vai embora. E vai rolando. E nada vai rolando. Você vê o negócio da Cataguases? Quanto tempo faz isso? Verdade. O que deu aquilo? Aquilo nada. Até agora nada. Nada, ninguém nada. punido. Você falou, prendeu o cara, prendeu aquelas prisões preventivas. De alguns dias e tal, prisão, depois abre as corpos, vamos esquecer. Prisão por condenação mesmo, não tem nada, não tem. Não aconteceu exatamente nada, né? Então é isso. Essa coisa que não acontece nada, as leis abertas, as leis abrangentes, deixam brechas enormes, né, para que essas empresas que tenham bons advogados vão conduzindo do jeito que quiserem, porque sabe que lá na frente, né, pode até numa primeira instância, né, porque sofrer uma sentença rigorosa. Os juízes monocraticamente costumam ser duros. Mas chega lá em cima, já vai movimentando. A coisa política. E não acontece nada. É uma coisa jurídica mesmo, né? Coisa jurídica mesmo. Mas o lobby que existe para que... Existe no direito tributário uma expressão muito bonita, se chama elisão fiscal. Já ouviu falar? Já ouvi. Que também é chamado de planejamento tributário, né? Certo. É uma coisa normal, certo, que as pessoas se especializam nisso para aproveitar as brechas da lei tributária para fazer o tal do planejamento tributário e certo, deixar de pagar determinados tributos. E eu acho que acontece mesmo, não sei se posso até dar esse nome, elisão ambiental, né? As pessoas já sabem, as grandes empresas que têm bons advogados, ambientalistas, especialistas no assunto, que conhecem os caminhos, eles se utilizam disso. Mas nós temos uma maneira... Não vai acontecer nada, não. Não acontece nada. Para a gente começar a fazer com que esse quadro se modifique. Eu acho, por exemplo, que na hora da gente escolher os nossos candidatos, não é? Eu acho que esse é um caminho que a gente tem, porque tem o Partido Verde, tem o Partido da defesa, da sustentabilidade, disso, daquilo, e no final esse pessoal, se for olhar, vai ver que eles não têm o menor compromisso pragmático, doutrinário, para defender essas causas, né? Na verdade, eles estão ali para se eleger, né? Então, eu acho que o eleitor, né, ele tem uma forma, tem que haver uma forma, para ele chegar e dizer, pera um bocadinho, eu quero votar em alguém que tenha compromisso ambiental, alguém que possa fazer leis duras, porque temos o caso da Monsanto, por exemplo, que é uma das indústrias internacionais que tem o controle até dos royalties, né, que eu gostaria que o senhor até entrasse nesse assunto, para nos explicar o que essa empresa faz, porque ela é uma empresa bilionária, né? Ela cria sementes, ela parece que cria uma relação com os produtores para poder obrigar que a semente dela seja plantada em determinados países e ela passa a receber um determinado percentual de cada produtor. E se isso não acontecer, a punição onde o próprio Estado brasileiro é usado para punir aquele que não compra uma empresa privada. Eu gostaria que o senhor falasse, daqui a pouco, depois dos comerciais, a gente vai rapidinho, rapidinho. Nós já estamos voltando aqui com o mestre Dr. Sivaldo, falando sobre meio ambiente, defesa do meio ambiente, panorama político, Mundi TV. Crack. Droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, existe o programa Crack é Possível Vencer, que já capacitou profissionais de diversas áreas. Entre eles, educadores, para orientar sobre o risco das drogas. Os dependentes e suas famílias recebem cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social e nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua
também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. E para enfrentar o tráfico de drogas, o programa integra as ações de inteligência das polícias federal, rodoviária federal, estaduais e guardas municipais. As cidades também ficam mais seguras, com a rede de monitoramento e uma polícia mais próxima da comunidade. O programa CRAC é possível vencer está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. Aprender a andar. Aprender a comer. Aprender a falar. Não deixe um acidente obrigar você a reaprender. Seja você a mudança no trânsito. Minha gente, nós estamos voltando aqui com o terceiro bloco do programa Panorama Político, entrevistando o nosso querido mestre Sivaldo Vasconcelos, que vocês já perceberam tem dado realmente umas explicações esclarecedoras a respeito do meio ambiente. Eu sou suspeito, que eu acho o professor Sivaldo um dos defensores e um dos gênios que nós temos na defesa do meio ambiente, não é? E nós estávamos falando da questão ambiental também de uma empresa que tem um monopólio das sementes transgênicas. Mas antes de entrar propriamente nesse assunto, eu gostaria de pedir ao editor que mostrasse um pouco das florestas aí que são incendiadas, destruídas a todo momento, para que haja espaço físico para plantação de soja, para plantação de algodão. Como você pode estar vendo aí agora em casa, isso é um crime que tem ocorrido muito no nosso país, infelizmente, e você pode estar vendo agora, e certamente que você está junto com a gente, estarrecido, porque uma grande parte desse incêndio que você está assistindo são incêndios criminosos, são pessoas que preparam a mata com a finalidade de incendiar, de destruir, para ter mais espaço para a plantação. E a gente sabe que tudo se baseia na lucratividade. Há uma questão que não é nem o capitalismo, é o ultracapitalismo, né? É o capitalismo muito mais do que o selvagem, se é que é possível encontrar uma palavra que possa personificar esse tipo de capitalismo. Ele vem destruindo tudo que vem pela frente, vem, como você está vendo aí, esses incêndios pavorosos que a gente assiste, o coração da gente fica pequeno realmente, né? E o professor Sivaldo, agora voltando aqui para a gente, ele vai falar para a gente a questão da Monsanto, né, professor? Gostaria que o senhor explicasse para a gente como é que essa engrenagem internacional dessa empresa, que ela acaba atrelando o produtor e criando uma parceria obrigatória. Como é que é isso, professor? Perfeito, Paulo. Olha, é um assunto complicado e longo, a gente vai tentar resumir. Antigamente tinha um programa no Jô Soares, chama Professor Apocalipse. Exato. Você lembra? Ele misturava coisas, achava bichos, animais estranhos, né? Exato. Então, monstruosos, né? E a Monsanto é uma empresa especialista em criar monstros. Puxa. A soja transgênica, por exemplo, ela, embora tenha a aparência de uma planta, né? Ela é uma mistura de uma planta com gene de um fungo, ou de uma bactéria, uma coisa parecida assim, melhor explicando. Isso deve fazer muito mal à saúde, né? O milho transgênico, ele tem como inimigo natural, predador, uma praga, a lagarta do cartucho. Então, plantava o milho e vinha a lagarta do cartucho, comia a folha e acabava com o milho. Então, o milho transgênico, foi criado o milho transgênico que mistura o milho, que é uma planta, com o gene de uma bactéria, que essa bactéria ela atinge a lagarta lá no seu trato intestinal primitivo, né?
seca e mata a lagarta do cartucho. Entendi. Então. Mas só a lagarta ou quem também consome esse milho? Quem sabe? Não há ainda uma prova. Não há. Exatamente De laboratório, algo que comprove que esse tipo de alimento pode fazer mal à saúde. Aquele limite que a Organização da Saúde faz. Não se pode comprovar que aquilo ali ainda é a causa única do mal, certo, se não analisar fatores genéticos, alimentação, tipo de água, medicamentos que o cidadão come. Né? Mas certamente, se faz mal a lagarta... Tem que fazer mal também a quem consome. É um raciocínio lógico, né? É. Então, antigamente, o cidadão, ele plantava um milho, esse milho cateto, esses milhozinhos tradicionais da roça. Certo. Ele não produzia grande quantidade, mas aquele milho já estava adaptado ali há milênios. Então, aquele milho ali dava para ele tocar a sua rocinha. Aí apareceu a grande novidade, né? A Revolução Verde, o milho híbrido. O milho híbrido foi um negócio espetacular, cada espiga enorme, né? Só que o milho híbrido, ele não pode cruzar, ele não pode ser plantado. Aí já estava atrelando o agricultor à compra de semente, dessa Agroceres e outras empresas grandes aí, né? Certo. Já estava atrelando. Quando o senhor fala em atrelar, como é que funciona? O cidadão era obrigado a comprar. Obrigado. Ele não podia tirar da lavoura dele e plantar, porque o milho híbrido ele não se reproduzia. Entendi. A cada safra tinha que ser plantado, tinha que ser comprado novas sementes. De novas sementes. Porque o milho não é que não se reproduz, ele segrega muito. Então é da semente grande, pequena, sem milho. Então não vale a pena você plantar um milho híbrido, não valia. Só que o agricultor brasileiro, com a sua genialidade, falando assim, resumidamente, ele conseguiu descobrir que se ele plantar o milho híbrido de uma empresa com o milho híbrido de outra, e fazendo lá determinados macetes, que eu vou explicar agora, posso explicar depois, ele conseguia até 6 safras de milho híbrido. Que coisa fantástica, né? Aí veio a soja transgênica, o milho transgênico, né? Certo. Que lembra até o Schwarzenegger, né? O exterminador. O milho Terminator, o milho suicida. Não adianta você plantar, porque não vai nascer nada. É só uma colheita e você fica atrelado a essas grandes empresas produtoras de semente. Não só a Monsanto, um conglomerado enorme de produtores de semente. Eles têm a patente. Eles têm a patente. A tendência, se continuar assim, é ter só um tipo de cereal mundial. Um tipo de cereal, um tipo de milho só, um tipo de soja só, um tipo de feijão, de arroz, etc. Esse é o grande perigo do transgênico, na minha opinião. Além da possibilidade de escapar, não sei como, né? A gente está avaliando a hipótese, escapar um desses genes na natureza e contaminar ainda aquele milhozinho tradicional daquele agricultor que não quer comprar. Agricultor familiar. Ele não quer comprar a semente da Monsanto ou da Agroceres, de outro grande conglomerado. Ele quer continuar com o dele. Certo. Mas vendo essa contaminação, aí não tem jeito. Aí ele vai ter que comprar. Então, esse monopólio de sementes, né, é que representa um grande perigo para a humanidade. O senhor concorda que esse monopólio é criminoso? É criminoso. Esse é um genocídio, vamos dizer assim, né? É uma coisa desproporcional. Desproporcional. Não tem cabimento uma coisa dessa. Eu não sei como é que aqui no nosso país conseguiram aprovar uma coisa dessa. Mas aqui, infelizmente, nós temos, como você disse, né, as grandes bancadas, né, o agronegócio exerce uma pressão muito forte, né? E a gente vai... É por isso que eles não querem a Marina. A Marina agora com o falecimento, né, trágico que enlutou o país, do Eduardo Campos, a Marina ela tem uma dificuldade para conseguir a vaga, uma discussão que foi muito aprofundada dentro do PSB, em função de quê? Em função dela bater de frente com esse agronegócio. É verdade. Por quê? Porque o agronegócio é isso que você está vendo. Tem uns setores, né, de que só visam a lucratividade absoluta. É verdade. E que não quer dar o direito de sobrevivência aos pequenos produtores, aos produtores familiares, e querem isolar todo político, né, como no caso da Marina. Não estou aqui fazendo campanha para ela absolutamente, mas estou falando um fato real. A Marina tem compromisso com o meio ambiente, com a agricultura sustentável, e ela não quer permitir que essas empresas que têm o domínio absoluto da agricultura, como eu fico pensando, o professor falou, o professor Sivaldo Vasconcelos falou uma coisa aqui seríssima.
como é que esses senhores dessas grandes multinacionais conseguem aprovar essa legislação a ponto de obrigar o produtor a plantar um milho suicida? Já sabe, vai plantar o milho não vai ter semente, vai ser obrigado a comprar novamente da mesma empresa para conseguir plantar. E isso é um perigo que a gente está vendo assim, acontecer a qualquer momento. O senhor, por exemplo, tem uma previsão? Olha, Paulo, tem outro aspecto mais perverso disso aí. O que, professor? Tem. Essas grandes produtoras de sementes, elas são grandes conglomerados, elas também produzem os agrotóxicos, os venenos, né? Os venenos. E essas sementes, elas já vêm como se fosse, mal comparando, assim, um viciado em droga, elas são dependentes daqueles venenos, daqueles agrotóxicos, né? Certo. Então, você, por exemplo, hoje, você não consegue plantar tomate ou outras culturas. Ainda hoje? Ainda hoje, principalmente hoje, que se não aplicar 30, 40 aplicações de defensivo ou agrotóxico, você não vai conseguir colher, né? Certo. Eu, na minha opinião, isso eu falo, é opinião própria, eu acho que essas sementes já são produzidas com doença. Meu Deus. Para poder consumir os remédios, né? Que os venenos mesmo. Que essa mesma empresa, mas para eles são remédios, são defensivos, que eles mesmos produzem. Então, é uma dependência que eu até hoje eu acho estranho como é que há poucas iniciativas aqui no país em defesa da agricultura orgânica, né? Tem agricultores produzindo, principalmente na região sul do país, sem a mínima dependência de agrotóxico, de adubo químico, né? Comprovadamente. Tem países, o Canadá, eu tive um colega que estava fazendo doutorado lá, áreas extensas de agricultura orgânica. Nós não precisamos de tanta quantidade. Dessa dependência, né? Tanta dependência. E tem outro aspecto, perdoe, mais perverso ainda, né? Que nós aqui, através das agências, essas agências, desculpem, eu sou muito... Essas agências eu acho que são feitas mais menos em defesa do cidadão do que para ajudar essas grandes empresas, telefonia, etc, etc. Como é que nós conseguimos aprovar agrotóxicos aqui no país que são banidos definitivamente de vários países, proibidos pelos grandes males que causam a população? Você pode dar, por exemplo, um nome de um desses venenos, assim, uns defensivos, mas na verdade são... Não vou dar nome não, porque vai envolver questão comercial. Mas eu tive tudo isso, sabe por quê? Porque eu, há poucos dias, estava vendo uns 3, 4 homens, todos estavam com uma roupa especial, aplicando esse tipo de veneno. São herbicidas. Herbicida. Nas ruas, assim, nas calçadas. E eu parei, porque me lembrei de uma aula que eu tive com o senhor, e falei com eles, olha, vocês estão cometendo um crime. Eu posso chamar a polícia aqui. E posso pedir para que prendam os senhores. Porque a empresa que cuida dessa questão, por exemplo, do controle, né, e do recolhimento de lixo e tudo mais, fica muito mais barato para ela chegar e começar a usar esses venenos. Agora, ele usa o veneno, ali senta uma criança, no meio-fio. Ali senta, muitas vezes, um pássaro que veio comer aquele capim, aquela erva ali, e vai morrer o pássaro, e vai adoecer a criança. Paulo, eu vou falar o seguinte, vamos além disso, né? Eu já presenciei, sim. O herbicida, os herbicidas, a grande parte deles são esses, alguns foram banidos de outros países. Estados Unidos e outros países. Todos, vários. Agora, é o seguinte, o problema do herbicida, primeiro, tem que ter um receituário agronômico, né? Certo. Eles não têm. Vamos falar genericamente, ele só pode ser aplicado a pelo menos 500 metros de qualquer residência. De qualquer residência, mas estavam aplicando a 1,5 metro na calçada. Aplica no ponto do ônibus e o cara lá esperou no ônibus, o cara aplicando aquele veneno. E não usa roupa especial, não. Não usa roupa especial, não. Eles usam uma máscara tipo essa que o pessoal usa, tipo máscara cirúrgica. Era uma coisa assim diferente. Não é roupa especial, pelo menos ele está absorvendo. Então, aquele funcionário também, funcionário,
né, da empresa, ele pode estar sendo contaminado, ele pode estar perdendo a saúde dele. Ele está sendo contaminado a longo prazo, ele está acumulando veneno naquela máscara, que não é aquele tipo de máscara que deve usar, nesse tipo de aplicação, e pior, né? A serviço do poder público. É verdade, a serviço do município. A serviço do município, envenenando o cidadão, né? Eu já, infelizmente, não dá para ficar correndo atrás, mas uns 2 ou 3 eu já enfrentei e falei, o senhor não pode fazer isso, né? Ameacei chamar a polícia. O senhor já imaginou uma coisa dessa? Então a gente não pode ficar. Então esse é o trabalho do cidadão também. Também todas as pessoas, a partir do momento que tenha conhecimento de que está sendo envenenada a sua calçada, que está fazendo mal a seus filhos e tudo, chame a polícia e diga, olha, isso não pode, é crime ambiental, e leva todo mundo para a delegacia. É crime contra a saúde. É crime contra a saúde. Não só contra o ambiente. Então, e contra o meio ambiente também, né? Isso é um absurdo, então, agora, é preciso que você, cidadão, você, cidadã, que está em casa nos assistindo, tenha essas informações prestadas pelo Dr. Sivaldo Vasconcelos, que você tome também a sua iniciativa. Porque não pode esperar também só do poder público, de A, de B, da fiscalização. Não. Você, meu caro amigo telespectador, você, minha amiga telespectadora, vocês têm que procurar impedir a ação dessas empresas que criminosamente estão fazendo mal. E a todos, a sociedade de uma maneira geral. Mas você que é trabalhador, você pode estar ciente de uma coisa, você pode procurar o seu advogado. Na impossibilidade de procurar o seu advogado, você pode procurar a Defensoria Pública, fazer a denúncia no caso de uma enfermidade que você venha a ter, né? Porque certamente que isso vai trazer algum tipo de consequência para você, né? E você pode amanhã exigir que essa empresa, por exemplo, no caso de Campos, né? Eu não sei ainda o nome da empresa. Também não sei. Mas a empresa de Campos que faz esse tipo de trabalho de recolhimento de lixo, esta empresa é responsável, tem que responder na justiça e indenizar as pessoas que estão aplicando esse tipo de agrotóxico, né? Herbicida, porque isso é criminoso. Professor, o senhor teria mais alguma coisa para acrescentar nessa área aí? Porque eu sei que nós teríamos espaço aqui para gravar 20 programas, 40 programas. Mas alguma coisa que fosse interessante que a gente avisasse a população? Eu teria muita coisa a acrescentar, Paulo, mas a principal, aqueles que estão nos ouvindo, é que se unam, vamos trabalhar, vamos conscientizar uns aos outros, vamos participar dos conselhos municipais, tanto de meio ambiente como de saúde, de educação, em vez de ficar reclamando que as coisas não ocorrem conforme nós esperamos, vamos participar. Eu tenho a impressão que a população unida, fortalecida, ela pode cobrar com muito mais autoridade e a administração certamente terá que responder aos anseios dessa comunidade. Porque é difícil a gente assistir tanta barbaridade e tanta comodidade com isso que está acontecendo. Né? Também. Eu sou um espírito inquietíssimo, deve ter notado. Né? É verdade. A gente fica querendo que as coisas aconteçam e não acontece. E se repetem. Então, é como o Dr. Paulo, vamos fazer um esforço, vamos nos unir para escolher pessoas comprometidas com a sustentabilidade, não só sustentabilidade ambiental, sustentabilidade na educação, na saúde, de uma forma geral, na habitabilidade, na habitação, no meio de transporte, mobilidade, tudo. Nós temos tudo para que as coisas aconteçam e ainda estamos aqui aguardando que elas venham e caiam nos nossos braços. Então, por favor, é o apelo que eu faço, certo, principalmente em benefício das gerações que estão vindo aí e a minha querida Isadora também, que é verdade, deverá, se Deus quiser, aproveitar todo esse bem-estar, que há de melhor, ela merece melhor que nós devemos aos nossos filhos e netos. Levar para eles. Sem dúvida. Esse é meu apelo. Pessoal, eu gostaria de conceder ao senhor um minuto para suas despedidas finais e agradecer, né? Um privilégio, a honra de tê-lo aqui conosco no nosso programa. Bom, eu praticamente nesse minuto eu já esgotei, né? Falando sobre esses meus anseios, né? Então eu agradeço
ao Paulo pelo convite, né? Talvez eu não seja nem a pessoa tão adequada para responder com tanta propriedade, mas a minha dupla formação de engenheiro na área ambiental, de advogado na área ambiental, me permite acompanhar os dois lados da questão. Certo. E como professor também, a gente procura o máximo que pode a motivar os alunos. E graças a Deus a gente obtém algumas respostas, né? Eu tenho alunos... Eu sou a prova disso. E eu tenho alunos hoje que fizeram mestrado em Direito Ambiental, alguns estão fazendo doutorado, então isso engrandece muito, porque esses vão levar essa discussão adiante e provavelmente nós vamos chegar ao resultado positivo e feliz para toda a nossa comunidade, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Tá bem? Gente, olha, eu quero agradecer a você pela audiência, dizer para você que o nosso programa é assim, tem compromisso com a verdade. E nós vamos continuar sempre trazendo alguém que tenha revelações, coisas importantes para esclarecer para você, telespectador. Muito obrigado. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um abração. Fiquem com Deus.